Bom, galera, e aí, vamos começar. A gente está trabalhando o continente africano, nós vimos aspectos sociais, aspectos que são importantes para a gente compreender o conteúdo. Vimos também algumas questões relacionadas à África do Norte e agora a gente vai trabalhar os aspectos econômicos, né? Como é que é essa economia no continente africano. É lógico que a África é um continente grande, então tu não tem uma uniformidade, tu tem várias Áfricas vivendo dentro daquele território, e por isso muitas vezes é complicado a gente entender um pouco a questão da economia, porque tu vai ter coisas que não se aplicam a toda essa extensão do terreno ou do território. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas e, se for possível, preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a compreender bem esse conteúdo. É um conteúdo bem interessante, mas também um conteúdo, às vezes, complexo, tá bom? Então vamos lá? Continente africano. Olha só, a maioria dos continentes eles têm uma vocação. A gente percebe que quando a gente fala da Europa, a gente vê um local bem industrializado. Quando a gente fala, por exemplo, da Ásia, tem locais que são muito industrializados, tem locais que são bons prestadores de serviço, mas uma coisa é quase que unânime para todos os territórios: a produção primária, ou seja, o setor primário, o setor que produz o produto que vai virar outro produto, entende? Quando eu compro um celular, então vamos imaginar, quando eu compro o celular, eu estou comprando aqui várias coisas. Eu estou comprando o ferro, o plástico, o acrílico, sei lá quantos materiais, o cobre, ouro, quantas coisas tem dentro do celular. Mas eu estou comprando também outras coisas, como, por exemplo, a inteligência da pessoa que soube fazer, a programação, o conhecimento. Estou comprando a mão de obra de pessoas que montaram todos esses recursos. E quando a gente estuda o continente africano, parecido com o Brasil, a gente vai perceber que eles são muito bons na matéria-prima. E aí, dentro das matérias-primas, se destacam os materiais energéticos, que é a base de alguns países, como, por exemplo, a Líbia, né, exportação de petróleo, e também alguns minérios, como ouro, como cobre, como minério de ferro, nem tanto, mas tem, como diamante, como recursos minerais no geral, carvão e tal. Aqui, ó, se você olhar nessa listinha, vai ter uma base aqui, né, das coisas que são encontradas dentro do solo, e aqui a disponibilidade no solo, né? Esses minerais, eles acabam sendo uma boa fonte de entrada de recurso estrangeiro. Pensa assim, pensa com SOR. A maioria desses produtos muitas vezes são produzidos no território e são vendidos para fora. Eles recebem o quê? Qual a moeda que pagam geralmente quando usam uma transação global? Dólar, né? Então acaba entrando muito dólar, acaba entrando moeda estrangeira no continente africano porque eles vendem esse produto. Se eu vender esse produto, vamos supor o celular, vamos pegar o exemplo do celular aqui, vou pegar o exemplo do celular. Se eu vender o celular, na verdade eu estou vendendo o produto e recebendo em dólar. Eu estou fazendo dinheiro que circula fora começar a circular dentro da minha economia. Então, por isso é tão importante esses recursos dentro do continente africano. Tchau, não, tchau nada, deixa eu só sair aqui para facilitar. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que eles são muito bons nessa questão da produção desses recursos. Olha aqui, 7,5% das reservas de petróleo e gás natural estão no continente africano. Então é lógico que eles vão produzir muito, que eles têm uma grande quantidade. Claro, se tu for comparar com outros países, compara com a Venezuela. A Venezuela tem uma reserva gigantesca de petróleo, mais do que o continente, mas ao mesmo levando a proporção, né, do espaço. Mas mesmo assim é bastante coisa. Além disso, há um problema quando a exploração desses recursos é que muitas vezes, ao invés desses recursos gerarem renda para os países do continente, acabam gerando renda para as empresas que vão lá explorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A GM fica em Gravataí, correto? Os empregos são gerados em que local? Na cidade de Gravataí, certo? Gente, deixa eu te fazer uma pergunta.
A GM fica em que cidade? Gravataí, né? Ela gera empregos para a cidade? Sim ou não? Sim. Ela gera imposto para a cidade? Sim ou não? Sim. Mas o lucro vai para onde? Estados Unidos, né? Por quê? Porque a sede da empresa fica lá. Então, apesar de ser rica, o continente africano, alguns países da África são ricos. A África é rica. Esse continente, apesar de ser muito rico, é explorado por empresas e essa riqueza acaba sendo levada para fora. Então, não necessariamente toda essa riqueza está servindo como benefício para a população do continente africano. Aqui, nós vamos ter algumas outras coisas que é importante a gente destacar, como, por exemplo, a questão da atividade econômica. Vai perceber, atividade econômica, lógico, ligada à questão das agropecuárias, né? Das atividades agrícolas. Essa aqui, ó, tá? Opa! Então, a gente vai perceber que existem inúmeras atividades econômicas que são desenvolvidas naquele local. Principalmente a questão do pastoreio, né? Da criação de animais e também de produtos tanto para consumo interno como para exportação. Então, a gente pode destacar ali o cacau, a gente pode destacar o café, a gente pode destacar a cana-de-açúcar, são commodities, palavra estranha, né? Commodities são produtos desse setor primário, né? São produtos que podem ser explorados. Muitas dessas commodities também acabam funcionando como um meio de entrar, né, da entrada do recurso para o continente, para o povo africano. Então, quando você vende o produto, lembra do celular? Vamos agora trocar por cacau. Você vende cacau. Quando você exporta cacau, você recebe moeda estrangeira. Ou seja, a agropecuária, a agricultura e a pecuária também servem para a entrada de capital estrangeiro dentro do continente africano. Como é feito essa agricultura? Bom, a gente vai destacar algumas. A plantation, que é essa atividade que vai utilizar os locais mais férteis do solo, vai utilizar principalmente essas regiões que estão mais próximas à linha do Equador, onde tu tem uma sazonalidade de chuva maior. Ali vai ser plantado em grande quantidade um produto só para exploração. As plantations aqui elas são bastante caracterizadas a produção, a exportação, ou seja, vai vender para a Europa, vai vender para locais que vão comprar esse produto, não fica. A agricultura mediterrânea, né, que é uma agricultura bem característica, porque ela só consegue produzir alguns tipos de produto, porque o clima mediterrâneo não permite você produzir muita coisa, ele geralmente vai ter um período de chuva muito irregular, vai ter dificuldade na produção, porque o solo acaba se tornando mais ácido, algumas questões, então não é uma produção assim, dá para exportar, mas não é a produção principal, entende? Agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que vai ser feita na pequena propriedade, é uma produção para consumo próprio, né? E vai movimentar o mercado local, tá? O que gera riqueza? Gera riqueza essa aqui, ó. Que fica para o povo africano? Não. Às vezes a gente fala, ah, África é um lugar de pobreza, né? Olha a exploração aqui, ó, acontecendo de novo, tá? A agricultura de subsistência, gente, você tem que entender, ela não vai pegar os melhores lugares, ela vai pegar os locais onde a terra não é tão boa assim, tá? Porque os melhores estão aqui, ó, nas plantations. Então, muito da pobreza da África na relação de alimentos se explica por isso, certo? A indústria, o que tu vai ter na África? Vai ter algumas coisas que são bem problemáticas e que não é tão diferente do que a gente vê no território brasileiro. Tá? O que a gente pode perceber então aqui? Ele vai ter uma forte dependência do capital estrangeiro, né, do capital das metrópoles, que por mais que tenha os recursos no continente africano, as marcas não são africanas. Isso acontece com o Brasil, né? Qual o carro que a gente dirige aqui no nosso país, que é a indústria nacional e marca nacional? A gente até tem indústria nacional. Por exemplo, a GM Gravataí é indústria nacional, mas a marca não é. Tem uma escassez de capital, circula pouco dinheiro dentro do continente africano. Esse dinheiro que circula no continente africano é fruto dessa importação e exportação de matéria-prima, né? Então acaba não gerando muito lucro. Com a carência de mão de obra qualificada, é que é importante a gente ressaltar, mão de obra qualificada não é porque o povo africano não é qualificado quanto a
possibilidade, mas ele não é qualificado quanto à oferta de qualificação. Ficou estranho, né? O que eu vou te explicar? É que na África tu tem pouco incentivo à educação. Então as pessoas muitas vezes em alguns locais ali, eles não têm acesso à educação e não conseguem se qualificar, mas não porque eles não tenham capacidade, entende? Mão de obra qualificada porque não tem acesso à qualificação. Uma infraestrutura ruim, quase igual ao Brasil, né? Estradas muito ruins, dependem muito do transporte rodoviário, tem pouca ferrovia, tem pouca produção dessa estrutura que acaba barateando, né, a circulação dos produtos. Um mercado consumidor muito pequeno, mercado interno. O que é isso, gente? Acaba tendo ali, se eu produzir tantos automóveis ou produzir tanta coisa no continente africano, eu não tenho para quem vender. Por quê? Porque a pessoa ali que vive nesse continente tem uma escassez de capital. Capital, nesse caso aqui, eu posso traduzir como dinheiro. Então, eu produzo os produtos, os mais variados, mas eu não tenho o dinheiro circulando na economia para as pessoas consumirem. Uma roda, né? As pessoas produzem, eu pego o capital, compro, vou produzir mais. Então, quanto mais eu fizer esse círculo, essa roda girar, mais eu vou ter o fortalecimento da economia. Conflitos políticos, tem muitos conflitos políticos ali, então tem muitos locais que vivem em constantes guerras civis e isso acaba atrapalhando a questão do desenvolvimento econômico também. Aqui o capital estrangeiro, que o senhor estava falando, né, para vocês, as fábricas transferem para outros países, mas utilizam a matéria-prima. Então, muitas vezes tem fábricas, vamos lá, fábricas da Inglaterra, fábricas dos Estados Unidos, que estão no continente africano, investem ali, mas essas multinacionais não deixam quase nada de riqueza mesmo, deixam pouca coisa. Aqui nós temos algumas coisas relacionadas a essa divisão, né, do capital estrangeiro, o que você pode pausar e dar uma olhada depois, né? Então aqui você vai ter onde é investido mais dinheiro, onde eles colocam mais dinheiro, esses países, esses investidores. Nesse mapa aqui você vai ter a distribuição da riqueza, ou seja, quem são os mais ricos, quem tem maior concentração de riqueza, e essa riqueza baseada no quê, né? Então, setor primário, terciário e secundário. Então, olha aqui para você ver, ó, África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos, o setor mais forte é esse roxinho aqui mais escuro, que é o terciário, seria o comércio. Mas eu vou ter outros países, vamos pegar aqui, ó, Somália. Eu vou ter um outro recurso que é a exploração do setor primário, entende? Então não tem uma uniformidade no continente africano. Aqui a questão dos blocos econômicos, isso aqui só para nós passarmos, o senhor não vai cobrar de você, mas é o que equivale ao nosso Mercosul, né? Nós temos aqui no Brasil o Mercosul, que é o bloco econômico do nosso país, mas existem na África alguns acordos de blocos econômicos que muitas vezes acabam aproximando os territórios, acabam aproximando aqui esses territórios com outras áreas de exploração, como por exemplo, imagina esse bloco econômico aqui, acaba criando ligação ou se liga, né, ao continente europeu, porque ele fornece matéria-prima. Certo? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Fique com Deus. Um grande beijo.